Ok, irmão Daniel, palavra contigo. Isso aí. Então, graça e paz aos irmãos. Estão participando dessa aula de batismo, né? E hoje a gente vai apresentar para os irmãos esse tema, né? Sobre escatologia, né? Esse tema de escatologia foi uma aula que foi pré-pandemia. A gente tratou desse tema na EBD, uma aula especial ali, algumas aulas especiais da EBD que a gente estava tratando na parte da manhã. Eram aulas ali presenciais na igreja, às 10, 9 às 10 horas, se eu não me engano. E a gente se aprofundou nesse tema de escatologia bastante, né? É um tema bem vasto, né? Mas o que eu quero apresentar para os irmãos são os pontos principais aqui, é o que os irmãos vão estar ouvindo, né, nessa caminhada, né? Vão sempre estar ouvindo, ou já ouviram, alguns que têm experiência, né, de já conhecerem, né, de ouvirem as pregações e sempre vão estar ouvindo alguns temas, alguns termos que são termos escatológicos, né? Eu estou falando escatologia, estou falando escatológico, já estou entrando, né, no que seria o assunto, né? Mas primeiramente a gente tem que explicar o que significa, né, a palavra escatologia, né? E aí pela transparência aqui que eu trouxe para os irmãos aí, escatologia, né, é a junção, né? Você pega duas palavrinhas gregas, né? Você junta elas para dar o significado dessa palavra. Então, escatologia é essa união de escatos, né? Que significa vem por último, né? Ou fim, né? As coisas do fim, e logos, né? Ou logia, que é estudo ou ciência. Então, a união dessas duas palavras aí gregas traz o sentido de estudo das últimas coisas. Então, sempre que o irmão ouvir uma pregação, que agora vai sempre ouvir, né? Isso aí, ouvir uma mensagem, né? Vai estar falando sobre escatologia, então a pessoa está se referindo ao estudo das últimas coisas, as coisas que vêm no fim, né? E esse estudo de escatologia, diferente, né, do estudo de profecias bíblicas, né, que os irmãos vão ouvir falar também, onde algumas são particulares para o povo judeu, existem profecias que são direcionadas para o povo judeu. Então, no caso dessas profecias escatológicas, né, elas apontam acontecimentos finais, né, acontecimentos que estão por vir, que têm relevância para toda a humanidade. Não é unicamente para a igreja, nem unicamente para o povo judeu, mas para toda a humanidade. E cada um desses grupos, eles têm uma participação, uma citação dentro do evento escatológico que a gente vai falar daqui a pouco, né? Então, os irmãos já entenderam, a escatologia é o estudo das últimas coisas, as coisas que estão por vir. A gente sabe também que existem profecias bíblicas, né? Os irmãos conhecem, já ouviram talvez falar sobre, citar alguma profecia, profecia de Daniel, né? Profecias ali de Isaías a respeito do Messias, a vinda do Messias, que o Messias é Cristo, né? Que nós conhecemos. Então, essas profecias, elas estão na Bíblia. Então, mais do que a esperança na salvação que nós temos, né, a certeza da nossa salvação que nós temos, que é por meio de Cristo, a gente também tem esses eventos futuros aí, ditados ali pelas profecias bíblicas, tá? A Dani, agora que tá chegando aí, a Emily, né, a gente está deixando gravada a aula aqui, vai passar para vocês aí, para vocês verem só o comecinho, mas basicamente dá para mim voltar aqui no significado. A gente está tratando sobre escatologia. A palavra escatologia é a união de duas palavrinhas gregas. Primeira dela, escatos, né, que significa que vem por último, ou o fim, que vem no fim, e logos, ou logia, que é o estudo ou ciência. Então, escatologia
é o estudo das últimas coisas, estudo das coisas que vêm por último, tá? Então, a relevância ou a importância da escatologia para nós como cristãos, né, é sermos conscientes da palavra, né? Você ouvir sobre esses temas durante as pregações, alguém cita um evento escatológico que a gente vai falar sobre arrebatamento, juízo final, né, segunda vinda, ressurreição. A gente vai citar esses termos para os irmãos se localizarem, serem conscientes da palavra. Que existe isso, né? Existe não só a certeza da salvação que temos em Cristo, mas existe a certeza também de que um dia ele vai voltar. Esse retorno dele é o que trata a escatologia e os eventos finais. A respeito de escatologia também, os irmãos podem muitas vezes ter a curiosidade de procurar isso, e uma coisa que a gente sempre observa é a pessoa que dá esse estudo, que trata desse tema, tentando interpretar para o dia em que ela está aqui, né? O dia que ela vive, né? Então, é algo que a gente, muitas vezes, talvez eu apontaria como um erro, né? Nos dias de hoje, a gente ouvir sobre o anticristo e você citar ou apontar o dedo para alguém da época aqui, né? O anticristo, muitos falam, né? É o Papa, né? Citam, apontam o dedo, né? Sendo que o principal que a gente enxerga na escatologia bíblica é apontando os eventos ou sinais. São sinais para você observar a proximidade da vinda, proximidade do retorno, a proximidade do acontecimento dessas coisas. Então, sermos conscientes da palavra nos proporciona também esperança, porque a gente tem a esperança que Jesus vai voltar. Então, essa não é viver unicamente com a certeza, eu tenho a salvação, quando eu vou morrer que vai vir a salvação. Não, o evento escatológico ele pode se cumprir a qualquer momento. A vinda de Cristo, segunda vinda, a ressurreição, os temas que nós trataremos logo adiante, pode acontecer qualquer segundo, a qualquer momento, né? É para nós estarmos sempre, não sermos surpreendidos também naquele dia, né? Você estar no meio do evento, no meio do sinal, e você não saber onde você se localiza. Então, essa é a importância do estudo, do conhecimento de escatologia. E também não sermos enganados por falsos mestres, né? Tantas e tantas vezes você ouve as pessoas dizendo, não, está tudo tranquilo, está tudo calmo, e o sinal acontecendo. E você tranquilo, né? Vivendo da maneira que você quer. E os sinais acontecendo, você não tem ciência disso, você não conhece. Então, isso é importante a gente conhecer sobre escatologia, né? E sermos capazes de reconhecer esses sinais ou esses eventos que já ocorrem há muito tempo, já começaram há muito tempo. Não é uma coisa que vai ser tão perceptível também, porque muitas vezes demoram séculos, né? Anos, séculos, ou é um evento bem particular, um acontecimento rápido. Então, estar consciente da escatologia, desses eventos finais, é importante para os irmãos também. Deu uma travadinha aqui, peraí. Aí. Bom, 3 grupos aí são mencionados nessas profecias escatológicas. 3 grupos são mencionados na Bíblia também. E o primeiro desses grupos é a igreja, ou aqueles que entregaram suas vidas a Cristo, conhecidos como salvos ou cristãos, né? A igreja, então, é o primeiro desses grupos. O segundo grupo é Israel, como descendente de Abraão, né, cujo o neto Jacó teve 12 filhos, e esses 12 filhos são as 12 tribos, né, de Israel. Os irmãos vão ouvir também, sempre nas pregações ou nas aulas da IBD também. E as nações, que é o último desses grupos aí, conhecidos como gentios, que não são judeus e nem
nem pertencem à igreja, né? Muitas vezes a referência que se faz a eles é de ímpios, né? E todos os habitantes do planeta se encaixam em um desses três grupos, não tem ninguém fora desses três grupos. É interessante notar isso aí. Não tem ninguém que, não, peraí, eu não quero saber nada disso, eu vivo, você é as nações. Que interessante. Não, eu nasci lá, eu sou descendente das... Você é do povo de Israel, você é um descendente das 12 tribos, né? Esses dias atrás eu vi que o Silvio Santos, ele é um descendente de das 12 tribos aqui, de uma das famílias aí, das 12 tribos, né? E existem vários deles que são pessoas proeminentes, né? Pessoas bancários, grandes empresários, né? São descendentes também do povo judeu, né? Do povo das 12 tribos aí. E nós somos a igreja, nós não somos judeus, né? E nós nos convertemos, aceitamos a palavra de Cristo. Então, nós entregamos nossas vidas a Cristo e agora a gente vive ansioso pelo retorno dele, pela nossa redenção, pela nossa salvação, não é? Se fosse para nós ficarmos aqui nessa terra, passando o sofrimento que nós temos, né? Unicamente isso, tudo dificuldade que a gente passa. E, eu devo acreditar que Deus vai me ajudar aqui a vida toda. Não é assim, a gente acredita na salvação, um dia ele retornando para nos tirar, terminar com tudo isso, né? E esse momento, ou pode ser lá no final da nossa vida, a gente terminou e vai morar com ele, ou um momento inesperado, né? Onde os sinais vão apontando o fim, chegando ao fim e a gente identificando esses sinais chegando, né? Aí. Então a gente chega finalmente, né, nos eventos escatológicos aí, que eu quero apontar para os irmãos. Nós temos o arrebatamento, nós temos os textos, né, que fazem referência ao arrebatamento. Os irmãos podem até ou anotar ou depois assistam a aula gravada, se quiser consultar cada um deles aí, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, 1 Coríntios 15, 51, 52. Esses que estão em negrito, esse que o branquinho aí está mais destacado, seriam com a descrição um pouco mais clara para o irmão ler e ver o que é o evento do arrebatamento, né? O que acontece em cada um desses eventos, né? E Apocalipse 3:10. Geralmente, um livro que trata bastante desses eventos, né, do fim é o livro de Apocalipse, mas todos esses livros eles trazem eventos escatológicos ou profecias escatológicas que a gente precisa conhecer, né? Então, nós temos o arrebatamento, a tribulação, né, a segunda vinda de Cristo, o milênio e o juízo final. Quando o irmão ouve, alguns deles, talvez, né, arrebatamento. Já vi esse filme, né, já tive contato, já vi na televisão passar, né? Segunda vinda de Cristo, dá para entender, né? Ele veio a primeira vez, agora vem a segunda, né? Milênio, puxa, que é isso? Né? Juízo final, já aqui é o fim, é o ponto final, né? Então, a gente vai tratar sobre cada um deles agora. A respeito do arrebatamento, uma travadinha aqui no... Aí. A respeito do arrebatamento. Então, o arrebatamento, ele se refere à retirada da terra da igreja em seu todo antes da grande tribulação. Então, arrebatar significa retirar, não é, irmãos? Retirar de algum lugar, né? Tirar de algum lugar, né? Existem algumas outras interpretações a respeito do arrebatamento, só que, biblicamente, você observa que a igreja ela não passará pelo sofrimento, ela vai ser retirada antes. Não só a igreja, mas aqueles que dormem também, não é? Lembra das pessoas que são convertidas, que já
faleceram, já morreram, estão dormindo, não é? Então, o evento do arrebatamento se refere a eles também, não é? Paulo cita até que nós não precederemos os que dormem, ou seja, nós não iremos ser arrebatados antes deles, mas todos nós, né, tantos eles que estão dormindo, quanto nós que estamos aqui vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, né, para encontrar o Senhor, né? Então, o arrebatamento é isso. Então, os grupos que estarão na terra, né? Peraí, deixa eu minimizar aqui. Os grupos que estarão na terra em meio à tribulação serão judeus, gentios que não se converteram a Cristo. Então, após esse arrebatamento, sobrarão dois grupos aqui na terra, não é? Os irmãos estão vendo, os judeus e os gentios que não se converteram. Quem são os judeus? Eu esqueci de citar ali atrás. Os judeus são aqueles que acreditam que o Messias ainda está por vir, né? Eles estão aguardando o Messias. Uma boa parte dos judeus, eles acreditam, olham para Jesus como um profeta, como um mestre, alguém que ensinou, né? Alguém que teve relevância ali, mas ponto final, mais nada, né? Outra parte desacredita completamente de Jesus, sendo que a palavra diz, né? Veio para os seus, mas os seus não o reconheceram, né? E não o aceitaram também. Então, tanto os judeus quanto os gentios estarão nesse evento que nós falaremos a seguir, que é a tribulação. Mas o arrebatamento em si é a soma de dois eventos principais. Lembra que eu falei que existem as pessoas que estão dormindo, que aceitaram a Cristo, que morreram em Cristo, salvos em Cristo, que estão dormindo? Então, primeiro evento é a ressurreição desses que morreram em Cristo. A ressurreição. Eles acordarem com o corpo transformado, né? Imortais agora, prontos para a vida na eternidade. E o segundo evento, a transformação de nós, né? Salvos que estamos vivos, né? O nosso corpo será transformado da mesma forma que o deles. Então viveremos, já estamos aptos agora para viver na eternidade, né? Para viver com Cristo. Esse é o arrebatamento. Então, é a busca da igreja, toda a igreja em sua totalidade, todos os que são salvos. O próximo evento que nós citaremos aqui é a grande tribulação. A grande tribulação, ela é conhecida como um período aí de 7 anos, né? E esses 7 anos, se você dividir ao meio, são 3 anos e meio, 2 períodos de 3 anos e meio, né? A grande tribulação é marcada pelos primeiros 3 anos e meio. Lembra que eu falei sobre os dois grupos que estarão na terra, os gentios e os judeus? Então, os gentios, eles farão um pacto, um acordo de paz aí nesses primeiros 3 anos e meio com os árabes palestinos. Quando a gente olha para aquela região dos judeus ali, onde eles habitam hoje em dia, é uma região de constante guerras, não é? Sempre você ouve guerra entre judeus e palestinos, entre os sírios, né? O Egito sempre entrando no meio para atacar, para tentar tomar uma parte do território, sempre entrando numa briga constante. Imagina agora 3 anos e meio, né? Um acordo de paz sendo assinado. A pessoa que conseguir isso, porque há anos, né? Há décadas, vem tentando fazer isso. A pessoa que conseguir, imagine só, a pessoa que conseguir fazer com que esses dois grupos aqui assinem um acordo de paz, não vai ser uma pessoa destacada, vai ser uma pessoa muito importante, não é? Muito importante. Vai ser uma pessoa que vai ser colocada lá em cima. Puxa, você conseguiu o que ninguém conseguiu antes, né? E esse acordo de paz, ele é firmado pelo anticristo. Olha só. O anticristo que vai propor esse acordo de paz, vai conseguir esse acordo de paz. Aí você imagina as outras nações, como elas olharão para essa pessoa que conseguir esse acordo de paz. Vamos falar, esse cara, ele tem uma habilidade muito grande, né? Esse cara
tem a capacidade de liderar, é uma pessoa que sabe, né, auxiliar, ele conseguiu a paz entre aquela região, né? Então, esse primeiro período da grande tribulação, basicamente é isso, um acordo de paz e a reconstrução do terceiro templo. Eu estou citando algumas coisinhas a mais aí, mas os irmãos se atentem primeiramente ao que é o significado dos termos aqui, dos eventos escatológicos. Então, o primeiro que a gente viu foi o arrebatamento, a igreja foi retirada da terra. Pronto. Retirou a igreja não vai passar pela tribulação, pelo sofrimento aqui. E a gente vê o início da tribulação após o arrebatamento, 7 anos. Os primeiros 3 anos e meio, um acordo de paz, né? Reconstrução do terceiro templo de Jerusalém. Olha só, tudo caminhando muito bem para o judeu. O judeu pode acreditar até que o Messias está próximo. Se o Messias não é o anticristo, né? Eles começam... E é interessante que existe uma profecia também com relação aos muçulmanos. Os judeus estão aguardando o Messias. Os muçulmanos também aguardam o retorno do Messias. Só que a figura do Messias descrita para os muçulmanos, ela é muito parecida com a figura do anticristo. Muito parecida. Não é o Senhor, não é o Cristo, não é o verdadeiro Cristo. É o anticristo. Só que o que ele vai fazer é uma coisa boa. Todas as nações verão isso como uma coisa muito boa, né? Uma capacidade, uma habilidade muito positiva dele. Então, esses 3 anos e meio aqui serão desse acordo de paz. E o segundo, seguido de mais 3 anos e meio de propriamente dita tribulação. Né? O que vai acontecer no final dos primeiros 3 anos e meio é a quebra desse acordo de paz. Os judeus vão ver que estão sendo enganados, né? Vão ver que seu templo está sendo usado para outras finalidades aí e não para adoração a Deus. Então, começará a perseguição ou a tribulação, o grande sofrimento, né, contra o povo judeu. E aqui os irmãos, mais à frente, quando estiverem caminhando, já aprendendo mais, ouvindo mais, vão ver que é a perseguição, todo mundo perseguindo o povo judeu. E aqui os irmãos se pararem para pensar, há a necessidade do Messias retornar, né? Há necessidade de um Salvador para eles, senão eles serão exterminados. O mundo inteiro se unirá perseguindo o povo judeu, né? Então, esse segundo período aqui também é caracterizado pela Batalha do Armagedon, né? É a batalha entre os exércitos do anticristo, né? Ele juntou todas as pessoas ali que ele podia somar a seu favor, né? Ele mostrando que é um bom general, uma pessoa que lidera, muito boa, que buscou a paz. Quem que não vai seguir ele? As pessoas vão olhar para... Não, vamos seguir os judeus que estão errados. Então, agora a gente vai perseguir os judeus. Vamos embora. Eu estou nessa aí. Poxa, o cara fez o bem para eles, eles estão querendo o que mais? Vamos lá, vamos perseguir junto. Tá vendo? Então, haverá essa batalha do Armagedon que principia ali, culmina com a segunda vinda de Cristo. Lembra que a gente falou sobre o arrebatamento? O arrebatamento, Jesus vai encontrar a sua igreja nas nuvens, não vai se apresentar a todos na terra. Os judeus aqui estão aguardando a segunda vinda do Messias. Os muçulmanos, que é outra religião que está muito grande, estão aguardando também o Messias retornar, né? E a segunda vinda de Cristo, finalmente, porque os judeus agora estão sofrendo a perseguição, estão no momento de serem exterminados, vencidos, e Jesus retorna. A segunda vinda de Cristo, ela possui algumas características aí, alguns pontos aí que são importantes. Primeiramente, ela é literal. Jesus virá pessoalmente, em forma corpórea. Não é nada, ele vai vir na mente como uma ideia. Não,
Ah, vai vir com o Espírito. Não, é literal, é literal. A descrição das profecias é literal. Ele vai vir pessoalmente em forma corpórea. Você vai tocar nele, vai, ó, é Jesus mesmo, né? E é súbita, segundo Apocalipse 22:7, ou seja, ninguém vai estar esperando, vai ser piscar de olhos, ele veio, pronto. E aí? E agora? Ela é iminente do ponto de vista profético, ou seja, ela é certa, é certeza, tá para chegar. Não tem nada que vai, se acontecer determinada coisa, vai impedir. Não, é iminente, ele virá. Então, tem os textos, Hebreus 9:28, Tito 2:13, Romanos 13:11. Ela é próxima do ponto de vista histórico, ou seja, de acordo com todos os sinais que estão acontecendo, que já se mostraram, está próximo essa segunda vinda de Cristo. Está próximo o retorno. Então, Lucas 21:28, Mateus 16:3 e 24:33 são os textos de apoio para a segunda vinda do Senhor. E ela será em duas fases, como a gente viu, né? Como eu citei para os irmãos agora há pouco. A primeira delas, ele encontrará a igreja arrebatada, não é? Tanto aqueles que ressuscitaram, né? Aqueles que despertaram, né? E aqueles que aceitaram a Cristo, né? E na segunda se revelará ao mundo, derrotará o anticristo e seus exércitos, dando início ao milênio. E aí a gente entra no quarto tópico aqui, o quarto ponto, que é o milênio. E o que é o milênio? Sem eu falar sobre o que significa, né? Os irmãos sabem que é 1000 alguma coisa, 1000 anos, né? 1000 anos. Então, o milênio é o reinado, o reino do Messias por 1000 anos aqui na Terra. E durante esse período, lembra que a gente teve o Armagedon? Jesus voltou à segunda vinda, houve o Armagedon, a batalha, né? O Senhor venceu esses exércitos todos aí e aprisiona Satanás, né, durante esse período do reinado dele aqui na Terra. Então, durante o milênio, Jerusalém é o centro do mundo, tá? Todo mundo verá a cidade, né? Algumas interpretações apontam que a cidade estará flutuando, né? Estará fora da terra, né? Estará no alto, né? Jesus reina fisicamente, ou seja, a pessoa mesma, ele estará com o trono lá no templo de Jerusalém reinando, né? A humanidade se multiplicará repovoando a terra, outro apontamento aí das profecias, né? Lembra que a gente teve um grupo que foi retirado, que é a igreja, são muitas pessoas, né? Foi retirado da terra e a humanidade se multiplicou novamente sobre esse milênio, nessa época do milênio. Então, quando conclui esses 1000 anos, terminam os 1000 anos, Satanás novamente será solto. Ele vai sair para enganar as nações, essas pessoas que repovoaram toda a terra. E, novamente, ele consegue juntar pessoas aí que aceitam agir contra Cristo. Novamente, ele forma novamente um exército. Só que esse exército que ele forma, ele já não tem mais a vitória, né? Porque a gente entra no último evento, que é o juízo final. E o juízo final... O juízo final, ele é descrito ali em Apocalipse 20, de 11 até 15. Apocalipse 20, de 11 a 15, e trata da segunda ressurreição somente para os perdidos comparecer perante o trono branco. Então, a primeira ressurreição foi aquela no evento do arrebatamento. As pessoas salvas, lembra que eu falei? As pessoas salvas, elas acordaram, despertaram para irem encontrar com Cristo, juntamente com nós que estamos vivos aqui, teremos nossos corpos transformados para viver a eternidade com Cristo. Essa é a primeira ressurreição, no evento do arrebatamento.
Agora, no juízo final, a segunda ressurreição são pessoas que vão comparecer perante o trono branco, né? Então, várias vezes você vai ouvir também, feliz aquele, né, que tem parte na primeira ressurreição. Olha só o significado disso. A primeira ressurreição são salvos. A segunda ressurreição já são pessoas que vão comparecer perante o trono branco. Assim como na primeira ressurreição, as pessoas que são salvas, que vão despertar, os que continuarão dormindo ali, são as pessoas que estarão despertando aqui na segunda ressurreição. Não há ninguém que vai continuar, né, no limbo, não tem ninguém que vai continuar, que já está tranquilo, esse aí não vai para lugar nenhum. São dois grandes destinos para todos nós, né? Ou ao lado de Cristo, né, com a igreja, ou então lançados no lago de fogo. E algumas ideias aí, né, pregações, trazem que será um momento até você pagar o que você deve. Não, será eternamente, eternamente, né? Algumas pregações muito boas, né? Spurgeon, Edwards, fala, vão passar milênios e milênios e você vai olhar aquilo como apenas o começo. Estar longe da presença de Deus, apenas o início, né? Então, essas pessoas da segunda ressurreição estarão diante do trono branco. O trono branco é Deus, né? Mesmo sabendo que já estão perdidos, né? Mesmo sabendo que despertaram para o julgamento, né? Eles precisam comparecer diante do trono branco, pois a justiça de Deus, ela exige que ninguém seja condenado sem um julgamento. A pessoa mesmo, é interessante que a pessoa mesmo vai ver as oportunidades, né? Todas as oportunidades que lhe foram dadas durante a vida, né? E as escolhas que ele fez, se distanciando dessas oportunidades. Os livros serão abertos, né? E eles simbolizam a onisciência de Deus. Vários textos aí em Salmos, né? Inclusive aquele que a Miralva citou ontem à noite, fala que Deus conhece cada um de nós antes de nós nascermos. A substância ainda informe, né? Ou seja, nem não havia nada ainda e o Senhor já conhecia cada um de nós. Então, ele tem registrado esse conhecimento de cada um de nós desde quando nem existíamos até o nosso final da nossa vida. Mostrará, então, esses livros, né? Ou esse conhecimento de Deus vai mostrar todas as oportunidades que essa pessoa que é ali na segunda ressurreição condenada, né, teve durante a sua vida para se arrepender e ser salva, mas essa pessoa rejeitou. Então, o juízo final é isso. E o final dele, né, o julgamento final, serão lançados no lago de fogo. Apocalipse cita, fala bastante sobre o final de tudo isso, né? Então, os irmãos viram que são cinco eventos aí bem tranquilos, né, para a gente compreender, né? Eu vou voltar aqui um pouquinho só para terminar, né? A gente tem a escatologia tratando, né, dos assuntos aí dos eventos finais, né? O arrebatamento, né, que a gente falou, a primeira ressurreição dentro do arrebatamento, a tribulação, período de 7 anos, né, que é dividido em 2 períodos de 3 anos e meio, várias citações a esse evento, né? A segunda vinda de Cristo, né? Tanto muçulmanos quanto judeus aguardando um Messias, né? Mas primeiramente quem se apresenta é o anticristo ali no período de tribulação, o milênio, né? Que após a vinda de Cristo ele vem para reinar por 1000 anos na Terra, né? E finalmente o juízo final, né? A segunda ressurreição, aqueles que não aceitaram, aqueles que foram vencidos aí na guerra do Armagedon, no período final da tribulação, né, com a segunda vinda de Cristo, e
aqueles para ser julgados por Deus e lançados no lago de fogo, onde serão lançados também Satanás, né, ou o diabo, o anticristo também, e todos aqueles que não aceitaram, que não vivem de acordo com as orientações, com uma vida dedicada a Cristo, né? Em gratidão à salvação que nós temos. Então, passar para o pastor essa conhecimento, se os irmãos tinham algumas questões, né, para os irmãos apenas ter um pouquinho de contato, né, com escatologia. Como eu disse, é um tema bem extenso. Cada um desses pontos aí, existem outras visões, né? Eu passei para os irmãos a visão da igreja, que é segundo o relato bíblico, segundo o que está sendo ensinado pela Bíblia, pela palavra de Deus. Então, os irmãos vão, com certeza, em outras aulas da IBD aí, posteriores, aí, ainda vão ouvir disso, tá? Ainda vão ter contato com a escatologia. Ligar o áudio, pastor. Obrigado, irmão. Verdade. Tem aquelas questões que você passou, as 4 questões lá, eu passei para o pessoal. Cite e explique com suas palavras sobre 3 eventos escatológicos. Você citou aí 5, né, dos eventos, e você até subdividiu cada um, né? Só eles explicarem 3 desses eventos, né? Qual a importância do estudo da escatologia? Você falou também no início, né? Cite os 3 grupos mencionados nas profecias escatológicas. E a 4ª, conforme o que aprendeu na aula de escatologia, a igreja sofrerá durante a tribulação. Você também respondeu essa pergunta também. Você quer comentar alguma coisa sobre essas questões ou não? As questões são mais para fixar esse entendimento básico a respeito do assunto escatologia, né? Saber em que grupo você se localiza, né? Citando os 3 grupos, você entender. Quando você responde também, você cria mais questões para você. Você olha a questão, né? Quais são os 3 grupos? Beleza, né? Mas qual grupo que eu tô? Por que eu tô nesse grupo? Aí você olha também para cada um dos outros grupos. Ah, beleza, eu estou no grupo da igreja. E os judeus? Quem está nesse grupo dos judeus? Então você acaba respondendo, criando mais perguntas e acaba se aprofundando, né? Ou criando perguntas que serão respondidas aí em uma outra oportunidade, né? Numa outra aula da IBD, falando sobre o mesmo tema. Eu vou estar aqui no grupo do arrebatamento, quando Jesus voltar nos ares, ou no grupo da primeira ressurreição, se eu tiver morrido já. Eu espero que todos vocês também. Todos nós, né? Tem Todos até nós. aquela brincadeirinha para o pessoal não cair, né? Da tribulação, né? Que a igreja na tribulação. Você quer ver o anticristo? Alguma coisa assim, né? Não quero não, que eu já tô... Quero passar por Já foi... tribulação. Isso. A gente já passa por muita tribulação nessa vida. Não quero... E essa tribulação bíblica aqui, a grande tribulação, será algo horrendo, algo terrível mesmo, né? Por isso que é importante a nossa fé estar firmada em Cristo mesmo, né? Alguém tem alguma pergunta, gente? Não? Eu vou passar o contato do Daniel também lá no grupo lá. Eu sei da disposição dele. Se vocês tiverem alguma dúvida, como ele é mais entendido sobre esse assunto, por ter já estudado bastante, ministrado na igreja, se vocês tiverem alguma dúvida, aí vocês podem perguntar para o Daniel também. Pode perguntar para mim também, mas pode também perguntar para ele também. A gente vai se falando. Eu vou encerrar aqui agora.